Fala, meus queridos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes e vamos para mais exercícios de potenciação, tranquilo? Ó, simplifique as expressões. Item A tem o seguinte: 5 elevado a menos 2, esse menos 2 está sendo elevado a 4, vezes 5 elevado a 6. Observe que nessa potenciação aqui, ó, a sua base é 5 e o seu expoente é uma outra potência, menos 2 elevado a 4. Então, olha o que eu vou fazer. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar esse 5 aqui e vou só repetir ele. Porque eu quero primeiramente simplificar o seu expoente, que é uma outra potência. Menos 2 elevado a 4. Ó, já te expliquei isso aqui em outros vídeos, tá certo? Mas só para repetir novamente, o expoente indica a quantidade de vezes que a sua base deverá multiplicar por ela mesma. Então, menos 2 elevado a 4, pessoal, é você pegar o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, o menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tranquilo? Ou você pode ir direto lá naquela regra. Opa, eu tenho uma potência de base negativa e expoente par, o resultado vai ser positivo. E depois disso é só resolver a potenciação que você já conhece. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar quanto? 16, tranquilo? Então, observe, eu já simplifiquei, eu já dei um grande passo. Ó. Já peguei esse 5 elevado a menos 2 elevado a 4 e transformei em 5 elevado a 16, tá bom? E esse vezes 5 elevado a 6, eu não estou fazendo nada com ele, vou só repetir. Agora, observe que você deparou, então, agora com um produto de potências de mesma base. Você tem um produto de potência de mesma base. Poxa, o que você vai fazer aí? Você vai conservar a base. E quando eu falo conservar a base, estou falando que repita a base, mantenha ela, tá certo? A base aqui é 5, então eu vou repetir ela. E você vai agora somar os expoentes. Pegue 16 mais 6. 16 mais 6 é quanto? 22. Claro que o aluno vai perguntar, né? Pô, professor, vou ter que desenvolver tudo isso aqui? Gente, não precisa, tá certo? Tanto é que se você desenvolver isso aqui em algumas calculadoras, nem o resultado vai conseguir mostrar, né? Porque é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 22 vezes. E é claro que seu professor, ele não vai exigir que você desenvolva isso daqui, né? Pelo menos é o que eu espero, né? Então, você já conseguiu simplificar o máximo, né, desse produto aqui, de 5 elevado a menos 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 6 é igual a 5 elevado a 22, tranquilo? Item B, vamos lá. Ó, você tem 2 elevado a menos 2, que está sendo elevado a 4, vezes 2 elevado a 10. Meus queridos, olha o que eu vou fazer. A minha base, que é 2, Ctrl C, Ctrl V. Vou só repetir. Eu vou desenvolver agora esse menos 2 elevado a 4. Só que tem um detalhe aqui importante, tá certo, pessoal? Nesse caso aqui, a sua base era todo menos 2, porque estava dentro do parênteses, tá certo? Então, nessa potência aqui, ó, a sua base era todo menos 2. Nessa potência aqui, a sua base é somente o 2, tá certo? O expoente é referente à sua base, que é 2. Professor, e esse sinal? Ele está fora, então você vai o quê? Somente repetir ele, tranquilo? Então, esse sinal negativo, você só vai repetir. A sua potência é esse cara aqui, ó, 2 elevado a 4. E quanto é 2 elevado a 4? A gente já resolveu. 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 16. Então, esse 2 elevado a menos 2 elevado a 4, tudo isso daqui simplificado fica quanto? 2 elevado a menos 16. Entendeu? Então, cuidado. Estando dentro do parênteses, é um processo. Não estando dentro do parênteses, é um outro processo. Você pode chegar a resultados diferentes, tá bom? Então, esse menos eu só repeti, eu não fiz nada com ele. Eu olhei para a minha potência, que é 2 elevado a 4. O expoente é 4, a minha base é somente o 2. E 2 elevado a 4 é 16. Daí ficou, então, 2 elevado a menos 16. Vezes menos 10. Não estou fazendo nada com ele, vou só repetir, tranquilo? Bom, você chegou, então, no produto de potências de mesma base. Produto de potência de mesma base, você já sabe o que tem que fazer. Você tem que conservar a base, ou seja, repita a base. E agora você soma os expoentes, ficando então menos 16 mais 10. Bom, aí você tem que dominar, né, também operações entre números inteiros, né? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. Então, menos 16 mais 10 vai ficar igual a menos 6. Professor, eu deixei lá na minha prova, na minha questão, o resultado 2 elevado a menos 6. Tá legal? Gente, já é uma simplificação, tá? Tá beleza. Bom, mas eu gosto de aconselhar os meus alunos de evitar sempre o expoente negativo. Professor, como é que eu evito isso?
Gente, ó, já expliquei também isso aqui em vídeos anteriores, então é bom você ficar atento aí do que eu estou lançando, porque ó, eu já te expliquei que quando você se deparar com 2 elevado a menos 6, o que você pode fazer? Intuitivamente, você pode adotar que debaixo desse 2 elevado a menos 6 tem um 1 aqui, ó, intuitivamente. Imagina isso. Aí o que você faz com esse 1? Pega esse 1 e joga lá para o numerador. E esse 2 elevado a menos 6, você joga para o denominador. Ou seja, você inverte, né? O que era denominador passa a ser numerador, o que era numerador passa a ser denominador. Só que tem um detalhe. O seu expoente que era negativo fica agora como? Positivo. Tranquilo? Então isso aqui, ó, 2 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 6. Beleza? Então simplifique aí, ou você mantém dessa forma com expoente negativo, ou você mantém dessa forma aqui. Isso vai depender de cada professor, de como ele vai te cobrar, tá bom? Mas foi um conselho meu, prefiro que você evite expoente negativo, tranquilo? Vamos lá. Item C. 3 elevado a menos 23 dividido por 3 elevado a menos 2 elevado a 6. Meus queridos, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é manter esse 3 elevado a menos 23. Não tem o que eu simplificar agora. Ah, professor, você não poderia deixar em forma de uma fração, evitando esse expoente negativo? Poderia, mas porque eu já estou enxergando uma coisa lá na frente, por isso que eu prefiro manter ele dessa forma aqui, tranquilo? Vou repetir o sinal de divisão, agora eu vou simplificar primeiramente esse cara aqui, ó. 3 elevado a menos 2 elevado a 6. Ó, observe que essa potência tem como um expoente uma outra potência. Então, eu vou primeiramente simplificar essa potência aqui, ó, de menos 2 elevado a 6. Então, o 3, esse 3 aqui, ó, eu vou repetir e vou desenvolver, vou simplificar essa daqui, ó, menos 2 elevado a 6. Gente, detalhe, a base é somente o 2. Esse sinal aqui não faz parte da minha base. Então, o que eu vou fazer? Somente repetir, tranquilo? Agora sim eu vou desenvolver esse 2 elevado a 6. O expoente indica a quantidade de vezes que a sua base terá que multiplicar por ela mesma. Então 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso aí vai dar quanto? 64. Pronto. Olha que interessante. Você chegou agora numa divisão de potências de mesma base. E o que é que você tem que fazer? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base, você repete a base e agora você subtrai os expoentes. Então você tem que pegar o menos 23 menos o menos 64. Menos 23 menos 64. Detalhe, você nunca pode manter dois operadores juntos. Por isso, esse parênteses, tá certo? Para separar esses dois operadores. Gente, ó, o sinal que está aqui fora é igual ao sinal que está aqui dentro. Então isso aí resulta em um sinal positivo. Ficando menos 23 mais 64. Operações de números inteiros, o que você tem que fazer? Conservar o sinal do maior número e subtrair o maior pelo menor. Então, menos 23 mais 64 vai dar igual a 41. De novo, professor, precisa simplificar isso aqui? Não, gente, você não vai desenvolver isso daqui não. Isso aqui já é a maneira mais simplificada dessa divisão aqui. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, item D. Ó, você tem 4 elevado a menos 2 elevado a 3, dividido por 4 elevado a menos 3 ao quadrado. Meus queridos, e aí, o que você tem que fazer? Ó, observar que essa potência aqui, o seu expoente é uma outra potência. Então eu vou primeiramente simplificar esse expoente aqui. Ó. Então o 4 eu vou manter, vou repetir, e o mesmo processo. Nessa potência aqui, pessoal, a base é somente o 2. Não está dentro do parênteses, então esse sinal aqui eu vou só repetir. E o 2 ao cubo é o que eu vou desenvolver. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Dividido. Novamente, ó, mesmo processo. A base vou repetir e vou desenvolver primeiro esse expoente aqui, ó, que na verdade o expoente é uma outra potência. E menos 3 ao quadrado, o menos vou repetir. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Divisão de potências de mesma base, o que você tem que fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Menos 8 menos o menos 9. Sinal que está fora é igual ao sinal que está aqui dentro, então isso aqui resulta em um sinal positivo. Gente, e menos 8 mais 9 é quanto? É 1. E você sabe que 4 elevado a 1 é igual a 4. Tranquilo? Ó, não perca os próximos vídeos. Nós também iremos resolver mais exercícios de potenciação. Valeu e um forte abraço.